Faça um excelente dia, eu sou Fábio Marques e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos a gente extraia reflexões que nos aproximem ao ideal humano, através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje eu estou aqui com Paty Pontes. A Paty Pontes, tudo bem, Paty? Seja bem-vinda. Tudo bem, você? Tudo Obrigada. Bem? A Paty Pontes hoje ela é uma influencer, Isso. Ela tem uma capacidade de encantamento aí de uma forma exponencial e fazendo com que as pessoas se inspirem na questão da maternidade especial. Vamos falar um pouco sobre isso, eu quero que você contextualize um pouco todo mundo, tá? É especial também a maternidade de seres especiais? Eu já falo que a maternidade em si já é especial, né? Acho que toda mulher, quase toda, tem esse sonho de ser mãe, mas assim, com certeza a maternidade atípica me transformou num ser humano melhor, com certeza. A Paty, ela tem ela teve uma experiência, ela teve uma situação na vida dela, onde ela já tem uma filha, né? Teve uma filha já com 20 anos? 14. 14 anos. 14 anos. E agora, depois ela teve um quadrigêmeos, todos eles com paralisia cerebral. E um é com nível 2, outro 3, outro 4, outro 5, é isso? Isso, o nível 4 tem autismo e epilepsia também. Tá. O que também traz um quadro mais desafiador ainda. Sim, com certeza, no dia a dia, cuidados maiores do que os outros. Mas, mas a paralisia cerebral que causou isso ou é uma coisa circunstancial também? Não, tá. não é decorrente. Não tem ligamento, não. Tá. E a conexão que você tem disso com a sua busca de se superar antes da situação e depois dessa situação. Você sentiu uma evolução da Paty Pontes? Incrível, até porque eu tive essa experiência de ser mãe de uma criança, vamos dizer, entre aspas, normal, sem precisar desses cuidados todos de terapia, e depois a maternidade atípica. Então, com certeza, eu venho evoluindo sempre e eu acho que o meu maior aprendizado hoje são eles, no dia a dia. É um aprendizado. É um aprendizado. Eles me ensinam hoje. Você sente que na convivência com eles você vai sentindo degrau a degrau uma evolução da própria Paty Pontes? Não tenho a menor dúvida disso. Hoje eu consigo enxergar uma evolução imensa em mim, no dia a dia, na forma que eles conduzem, né, a comorbidade deles de uma forma tão leve, tão boa, e que eles me ensinam que eu não preciso reclamar. Que se eles não reclamam, eu não tenho do que reclamar da minha vida. Eles têm a percepção, eles são 4, eles têm a percepção da limitação deles em relação... Deixo bem claro isso todos os dias. Que é que você coloca, inclusive, nas redes, né? Você coloca para conversar junto com eles sobre, olha, ele tem o nível 2, ele tem o nível 3, o nível 4. Então, participá-los, isso para você tem sido um aprendizado que para eles é benéfico. Com certeza. Eu começo a inclusão dentro de casa, exijo isso um pouco da escola para que realmente eles entendam tanto que existem limitações deles, né? Mas que existem outras crianças que têm outros problemas como ser humano tem e que está tudo bem. É que nós que precisamos conduzir isso dentro de casa e depois levar para fora, né? Mas às vezes ainda existe não é um preconceito, é a falta de preparação, é a falta de conhecimento das pessoas, de não entenderem muito a paralisia cerebral. Eu também só vim ler, estudar e entender muito mais após eu me tornar mãe atípica. Então, eu entendo que as pessoas ainda são um pouco leigas, então eu trabalho muito isso dentro de casa para que eles não sofram na rua. A sua ressignificação da vida nessa jornada é uma ressignificação que você sente que também retroalimenta de uma forma favorável todos eles? Com toda certeza. Então, vocês atuam quase que falando em uníssono, vocês vão fazendo um trabalho como se fosse um mosaico para atuar em conjunto de aprendizado e, no seu caso, com uma influência, você consegue encantar e magnetizar, inspirar em rede social as pessoas. As pessoas te dão uma devolutiva sobre isso de forma positiva, elas ficam muito satisfeitas? Extremamente. Eu acho que hoje 98% da minha rede social é de forma positiva. Sempre tem aquela pessoa que talvez não acordou no bom dia, que até ontem eu recebi de uma seguidora, tua vida é muito fácil. Mas a minha vida não é só 15 segundos naquela tela, né? Porque às vezes eu passo... Tua vida é muito fácil. Né? E aí eu a convidei para passar um dia comigo, não um dia, 12 horas. Um dia pode ser cansativo para ela, que não está acostumada com essa rotina 24 horas ligada. Convidei por 12 horas, ela me bloqueou. Então, acho que talvez isso seja um
um não para o meu convite, mas é porque as pessoas se baseiam também muito na minha tela, né? 15 segundos da minha vida. Mas existe por trás disso um dia a dia, uma rotina um pouco mais intensa do que quando uma mãe é de uma criança que não tem nenhum tipo de comorbidade, que acordou, dá o café, muitas vezes a criança é independente, vai lá, pega. Não, isso comigo não existe muito. Então, sou eu ou a babá que me ajuda, que faz toda essa rotina de colocar uniforme, trocar fralda. Eles estão com 7 anos, mas eu tenho 2 ainda que usam fraldas, que são cadeirantes, esses 2. Então, existe uma rotina por trás também das câmeras. Eu não consigo filmar o meu dia a dia 24 horas. Existe algo por trás disso que talvez a pessoa fale, ela é influencer, está sempre arrumada, outra está sempre fazendo alguma coisa para ela. Eu priorizo sim. A Paty existe, a Paty mulher, a Paty mãe, a Paty esposa, não mais, mas existe a namorada, né? Mas existe a Paty amiga, a Paty que quer sair também. Então, eu realmente consigo hoje dominar o meu tempo, organização para tudo que eu faço. Você consegue criar uma pluralidade de partes, isso é das suas versões. Organização na vida, né? Sem tirar uma em substituição à outra, em detrimento da outra. Exato. Você não se torna aquela pessoa vítima das circunstâncias e que, olha, aconteceram uns fatores externos alheios à minha vontade, esses fatores e que me trouxeram para talvez uma amargura para eu ficar achando que o mundo está contra mim e eu vou me tornar uma pessoa negativa, uma pessoa que não vou cuidar porque eu não tenho tempo e justificar a situação desafiadora como algo que fosse inibidor da sua vida como expansão, como mulher, como mãe, como amiga, como influencer, que você está pensando no coletivo fazer tudo isso também. Você conseguiu administrar tudo isso e fazer uma entrega. Isso inspira as pessoas também, que muitas vezes olham e falam assim, não tenho tempo para fazer tal coisa, não tenho tempo para fazer tal coisa, olham para você e falam, nossa senhora, 4 seres ali convivendo com ela, quase que dependendo, e todos eles, além de precisarem de um apoio operacional, um apoio do dia a dia, também querem todo o amor de mãe, naturalmente, querem toda a atenção de mãe, e você consegue entregar isso ainda fazendo os teus papéis de propósito para a sociedade como mulher, como poder feminino, cuida bastante da estética, isso não é fator impeditivo. Não, é exatamente isso. Por relatos que eu hoje consigo chegar aqui e falar que eu acho que estou no caminho correto, porque eu recebo relatos, eu voltei a malhar, porque se você não se sente cansada, eu deixei minha preguiça de lado, eu já emagreci tantos quilos, hoje eu consigo acordar e passar um batom, mesmo que não saia de casa. Tem umas reportagens que eu já fiz que eu relato isso, eu não me arrumo para o próximo, eu me arrumo para mim. De olhar no espelho e me sentir feliz com o que eu tô vendo, e sentir feliz que eu tô arrumada, que eu tô do jeito que eu queria estar. Não porque eu tenho filho, eu me abandonei e nem coloco empecilho para que eu seja a mulher também. Então, dá tempo. Dá tempo de você fazer tudo, dá tempo de trabalhar e cuidar da casa, dá tempo de fazer tudo. Só é organização, né? E isso você acha que também... E determinação. E essa determinação, essa organização, a Paty antes não era assim? Não era não. Quando eu tive somente a Duda, eu realmente colocava também. Eu me auto-sabotava. Tá. Eu tô cansada. Academia ou dormir? Muitas vezes, academia ou jantar, dormir. Entendeu? Nenhum dos dois. Eu só queria ficar na cama, cansada e reclamava. Mas eu trabalhei, mas eu fiz a faculdade. Quando eu cheguei da faculdade, eu tinha uma filha para criar. Lembrando que tudo isso são minhas escolhas. Só que era minha escolha também me deixar de lado ou não. Então, quando eu dei esse start, eu realmente comecei a dosar um pouquinho o meu dia a dia. O trabalhar, então eu levanto um pouco mais cedo para eu me arrumar, ou levanto um pouco mais cedo para eu ir na academia e vou dormir um pouquinho mais tarde. Para fazer tudo o que eu precisava fazer. E cuida das questões espirituais também, né? Eu cuido. Que também isso é uma amálgama, é uma liga, é um fio que ajuda bastante a te motivar para seguir essas questões. E a própria determinação e a organização e a responsabilidade também é uma capacidade espiritual de cuidado e zelo, não só
pelo ecossistema que depende de você, mas também pelas pessoas que também dependem de você para se inspirar, para conseguir ter essa motivação para seguirem em seus desafios, não necessariamente relacionados à maternidade, mas cada um no seu desafio, se inspiram em você para poder fazer alguma coisa diferente e de uma forma do que eles estão fazendo naquele momento, eu estou conseguindo sair daquele nó, daquele enrosco eventual de desafio da vida deles. Então eu acho que essa sua colocação e a sua motivação, a sua mola propulsora de desafio, executivos têm muito isso. Fala, quando o executivo te dá atenção é porque ele está cheio de coisa para fazer. Quando ele te responde meio rápido é porque ele está cheio de coisa para fazer. O executivo que mais tem coisa para fazer é aquele que mais te determina tempo. Porque ele consegue organizar a prioridade sem fazer um segundo que seja, vou deixar para depois. Exatamente. Essa acomodação de entendimento é um direcionamento muito incrível, inspirador, porque as pessoas não buscam essa... Todo mundo é vítima da circunstância. Seja uma circunstância desse tamanho, seja uma circunstância desse tamanho, às vistas, quando eu falo tamanho, às vistas de quem tem um paradigma. Quando a pessoa tem uma circunstância desafiadora, a gente percebe que ela dá mais atenção ao coletivo. Quando ela tem mais obrigações e mais responsabilidades, ela se preocupa mais com o entorno e ela fica mais atenta. Até o despertar da mãe nela, seja a pessoa, uma pessoa do sexo, seja do gênero masculino ou do gênero feminino, esse despertar do feminino dentro de cada um também é senso de responsabilidade ao seu entorno e às pessoas que estão à sua volta. Então a tua inspiração serve para inspirar não só as mulheres, serve para inspirar todas as pessoas que estão encapsuladas, que estão dentro do invólucro masculino ou feminino, porque todos nós temos essa capacidade dentro de nós de geração, de cuidado, de colaboração, que é o senso da maternidade, que nos inspira muito para a gente fazer um equilíbrio, a gente ser uma pessoa melhor. Eu vou pedir 2 minutinhos, claro. Paty, a gente tem agora esse intervalo. Eu quero que nesses 2 minutinhos vocês que estão nos assistindo já fiquem com essas reflexões e essas inspirações da Paty Pontes. Em breve voltamos com o programa Cá Entre Nós. Até já. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós. Hoje estamos falando sobre uma maternidade mais do que especial aqui com Paty Pontes. No primeiro bloco nós já desenvolvemos um pouco. A Paty Pontes, ela é mãe de quadrigêmeos que tem paralisia cerebral e ela nos trouxe aqui algumas reflexões interessantes sobre os seus desafios e a forma como ela ressignifica a vida e como que ela faz isso como um encantamento de reverberação através da influência nas redes sociais. Agora a gente vai ouvir um depoimento do Rodney Costa. O Rodney Costa, ele é professor de psicologia da Universidade Anhembi Morumbi. Vamos ver o que ele tem para dizer aí, Paty? Claro. Olá, Fábio, e a todos que estão acompanhando Cá Entre Nós. Como homem, peço humildemente permissão para falar um pouquinho sobre maternidade aqui na minha posição de psicólogo. A maternidade é a qualidade, o estado de ser mãe. E aqui eu me refiro tanto à mãe biológica quanto àquela que se torna mãe por adoção. A figura da mãe sempre teve um papel muito destacado dentro da psicologia, principalmente a partir do advento da psicanálise. Isso ocorre porque na contemporaneidade, a mãe acaba sendo a maior responsável por exercer a função de maternagem dentro da família. A maternagem é aquela relação de apego, de cuidado, de segurança que a gente estabelece com o bebê. Essa conexão é essencial para um bom desenvolvimento, tanto físico quanto mental, dessa criança, dentro das possibilidades existentes. É importante a gente pontuar que quando uma mulher se torna mãe, é esperado que ela vivencie uma miríade de sentimentos, muito desses contraditórios, decorrente das transformações desse período, né? Haverá mudanças físicas, mentais e até sociais nesse caso. É importante pontuar também, obviamente, que essas vivências serão experimentadas por essa mãe de forma diferente, dependendo da história prévia que ela tem e das condições que essa gravidez ocorreu, o contexto da gravidez. Para encerrar, é sempre importante lembrar que a maternagem não é uma função exclusiva da mãe. Cabe à família toda dividir essa função a fim até de garantir a saúde mental dela, visto que, apesar de ser essencial para o desenvolvimento de qualquer pessoa, ela demanda muita energia daquele que cuida.
Interessante. Isso daí ele coloca uma provocação a respeito da a maternidade ser alguma coisa necessária para a evolução do universo. Então, desde o universo, a matriz, a fonte nascedora do universo, na hora que o cosmos é gerado, tem um princípio hermético que fala a respeito da correspondência, que o que está em cima é o mesmo ou análogo com o que está embaixo. Então, o que está em cima é a fonte nascedora, é aquela fonte que nos inspira, é a grande mãe, e ele cria seres. E nós também aqui reproduzimos essa sequência e criamos seres e nos doamos. Tem uma filósofa, que é a Simone Weil, que fala assim, Deus, uma reflexão, fala assim, Deus, ele tem tanto amor, que ele já até criou seres imperfeitos. Então ele deixou a perfeição para gerar seres imperfeitos. É a maior forma, é a maior demonstração de amor, que somos nós. Verdade. E nós, ao darmos sequência a isso, nós estamos reproduzindo aquilo que o universo nos pede, seja o homem, seja a mulher. A mulher, lógico, no seu invólucro feminino, ela faz isso e exercita isso de uma forma muito diferenciada em relação ao homem. Mas o homem deve também puxar dentro dele e entender que ele tem essa frequência vibratória feminina de criação, de criar situações boas, de criar ideias novas, de gerir novas ideias para a gente poder fazer de gerar novas ideias para a gente criar situações mais produtivas e benéficas em relação a todos. O que você desenvolveu com relação ao desafio da maternidade de 4 pessoas, de 4 crianças especiais, para você, então, isso deve ter desenvolvido algo de uma forma muito mais expandida, ou seja, a tua consciência deve ter nascido, é quase que, eu acho que foram 2 tipos de gestação. É a tua gestação natural, biológica, e a gestação de consciência. Que isso acontece normalmente com as mães de uma forma geral. Agora, quando você tem pessoas especiais para fazer essa condução da criação pós-gestação, também é um despertar novo de consciência que você tem, e essa é uma grande inspiração que eu vejo nessa condução do seu dia a dia. É uma reflexão que a gente leva para as pessoas até para que elas se inspirem e falem assim, olha que interessante, olha que bonito isso. A gente ter na Paty uma conexão com o universo e ela sendo uma representação daquilo que a gente quer em termos de atributos divinos. Que fazer essa quase que uma condução para que você coloque dentro do seu cotidiano questões milagrosas, você desenvolve a criatividade para achar soluções para lidar com as adversidades Com certeza. que você tem no dia a dia. Eu tenho assim, dentro do que ele falou, a maternidade em diversas formas de se olhar. Eu sou adotada, então eu fui criada por uma família, então eu entendi a maternidade através da minha mãe biológica, que ela não desejou a minha gestação e preferiu entregar para quem me desse algo melhor. Não digo em fatores financeiros, mas eu digo realmente como amor, como carinho, como atenção. Então eu enxerguei na minha mãe que me criou essa maternidade, que eu não consegui enxergar até hoje na minha biológica, que eu tenho contato. E depois eu tive a Eduarda e depois os quadrigêmeos. E quando eu tive os quadrigêmeos, eu ainda era casada. Então eu enxerguei essa maternidade um pouquinho mais fácil quando eu tinha esse apoio. O apoio dele, né, que eu conseguia dividir as tarefas, o apoio de... eu nunca tive muita família próxima porque eu morava cada hora no lugar, cada hora no estado. Então eu entendi um pouquinho quando a minha mãe ia, essa ajuda, essa distribuição de afazeres que, querendo ou não, realmente dá um alívio pra gente, né? De falar, olha, hoje eu consigo fazer tal coisa porque tem ajuda aqui. E depois a maternidade solo. E depois a responsabilidade somente para mim. Então eu já passei por diversos tipos dessas maternidades onde deu tudo certo. Onde estava tudo bem eu ser adotada, onde está tudo bem quando eu tinha essa ajuda, e hoje eu consigo dominar a minha maternidade sozinha e aprendendo dia a dia, como eu te falei. A cada dia é uma surpresa nova. Cada dia eu aprendo um pouquinho mais com eles, cada dia tem uma evolução, mas também tem
um obstáculo no meio do caminho, mas a forma da qual eu olho aquele problema, que acho que todas as mães têm, sendo atípico ou não, cada dia a maternidade dá um sustinho na gente, é a forma que eu consigo conduzir naturalmente e melhor e com mais amor e mais carinho a forma que eu crio eles. E é bem solitário, né? É uma condução bem solitária. Sim. É muito, muito particular, é só ali quando você está no seu dia a dia, no seu travesseiro, você sente por mais apoio que você tenha de estruturas, de babás, ou até eventualmente de um marido, ou de uma pessoa que pudesse ajudar, na hora do dia a dia, realmente é muito solitário, que é muito particular da mulher nessa conexão com as crianças, né? É uma ligação diferente. É uma ligação diferente, com toda certeza. O seu dia a dia, quando você, algum momento você já teve, e isso muda, elas estão com 7 anos, né? 7. Nesses 7 anos de idade, durante 7 anos, você sente que há um aumento de probabilidade ou uma diminuição de probabilidade de você cair ao longo desses 7 anos, de você se entregar e falar, putz, hoje eu estou realmente cansada, hoje parece que eu cheguei no meu limite. Você acha que isso aumentou mais a quantidade de vezes que isso acontece ou diminuiu? Eu acho que toda mulher tem isso, né? Mas eu tenho diversas vezes. E eu aceito isso. Porque nas redes sociais as pessoas acham que tudo é sempre muito lindo, muito maravilhoso, que, nossa, que legal. Teve uma ação muito bonita, né, que é Razões para Acreditar, que fez da vaquinha para poder fazer... Eu permito não estar bem, eu permito no dia que eu não quero sair da cama, porém, não tenho a opção de ficar. Mas eu reclamo também, eu choro, eu reclamo que eu tô cansada, que eu queria aquele dia ficar o dia inteiro na cama. Eu só não tenho essa opção, mas eu quero. Então, quando isso acontece, eu vejo que ou eu estou precisando ir na terapia naquele dia, onde eu renovo minhas energias, ou eu ajoelho e peço para Deus me dar mais energia, mais força, mais fé naquilo que eu estou fazendo e coloco uma roupa e vou. O que te inspira para renovar a energia? Você falou da terapia. Meus filhos. Eles mesmos te inspiram a renovar a energia. Eles são a sua cenoura, vamos dizer assim, para você se reinventar diariamente, mesmo quando você tem ali uma determinada queda, você consegue se reerguer e falar, não, imagina, eu tenho energia adicional, eu pensei que eu estivesse no limite, mas que eu chego no limite, parece que eu revisito aquele próprio limite e falo assim, nossa, o limite ele é muito maior, não, vamos para cima, vamos seguir a vida de uma forma até melhor do que eu estava antes. É engraçado que eles são meus combustíveis, eu sempre falo isso, né? Quando eu acho que eu tô um pouco... caindo, vamos dizer, que eu já entrei numa depressão no decorrer desses 7 anos e aí eu busco comigo mesma, na minha cama, no meu canto, aqueles 5 minutos onde eu falo, Deus confiou a mim, eu não vou decepcionar, então levanta e vai, que vai dar tudo certo, e dá tudo certo. E é incrível que naquele dia que eu não tô bem, algo acontece deles falarem, simplesmente eu estar almoçando, alguém grita, mãe, como eu escuto milhões de mães, né? Imagina 5 pessoas gritando mãe o dia inteiro. Eu te amo muito. Você é tudo para mim. Gratuitamente. Então, eles distribuem aquele amor gratuitamente, onde eu paro, muitas vezes eu choro, que eu não estou esperando por aquilo, ou simplesmente eu posto isso, às vezes eu estou gravando, vem alguém me dar um beijo e diz, você é tudo na minha vida. Até tá o meu filho falando, você é a mais linda da minha vida. E é o menino que eu tenho, que tem autismo, epilepsia. Então, não importa a comorbidade. Importa, para mim, o amor que eu transmito a eles e que eu tenho certeza que está dando tudo certo. Porque eles distribuem esse amor, tanto na telinha, né, quanto no celular. Eles conseguem passar essa paz, essa luz que eles têm, essa força que eles têm de viver, quanto que eles passam para mim 24 horas. Então, isso com certeza é o meu combustível diário, saber e um aprende com o outro. Um aprende com o outro. Mas eu falo que hoje os 4 me ensinam muito mais. E esses milagres da vida, que você comentou agora há pouco, eles acontecem e parece que se organizam. O universo, parece que ele se acomoda quando você não consegue mais ver, de repente, você dá parece que é o passo da fé. Então, você está ali de uma forma metafórica, como se você estivesse em pé em cima de uma madeira e você olha para trás nesse precipício que você está passando,
Você olha para trás, já tiraram as madeiras anteriores da ponte, e você olha para frente e você não está vendo nada. Só que essa madeira que você está se apoiando, parece que ela está começando a minguar. Ou seja, você não tem opção, eu tenho que dar um passo à frente. Exato. Na fé. Na hora que você dá um passo à frente, entra outra madeira para te apoiar. Então, essa organização do universo, que o universo muitas pessoas entendem às vezes pelas circunstâncias da vida e reclamam, acham que é um caos, mas ele é cosmos quando você não obstrui a fluência do amor. A evolução, que é um pouco essa demonstração muito clara, eu acho que o que você faz, eu estou traduzindo agora, interpretando agora, o que você faz é quase que desobstruir aquilo que você já tem dentro de si, é desobstruir o espaço para que Deus fale por você, que o amor fale por você, e você só fala assim, só não atrapalha. Exato. Eu só não posso atrapalhar, eu tenho que deixar fluir, por mais que eu não esteja vendo a solução, deixa fluir que o universo, que Deus, ele vai me organizar para mim, e eu vou confiar que as coisas vão se ajustar. Então, evolução é você deixar o fluxo do amor daquele sol interior falar e ele vai construir para você uma ponte para você chegar do outro para o outro lado naquela determinada diversidade. Mas toda vez que eu estou com algum problema que eu classifico como esse problema é leve, mediano ou é grave, independente do nível que eu coloco aquilo, eu sempre me pergunto, quando Deus me abandonou? Diante de uma meningite, onde os médicos nos chamaram para despedir do meu filho, diante de uma cranioestenose que era uma coisa um pouco mais grave, porque já tinha passado a idade de fazer a cirurgia, de uma coarctação da aorta com 87% já comprometido de uma das minhas filhas, de um câncer de pele, Deus nunca me abandonou. Diante de tantas coisas. Então é a pergunta que eu sempre me faço quando algo acontece. Diante de uma separação, que não é fácil, onde você olha e fala, eu não trabalho, eu vou ficar com 5 filhos, óbvio, que é como você disse, normalmente a maternidade cai mais sobre a mulher mesmo. E diante de tantos medos, eu sempre me faço essa pergunta. Quando Deus me abandonou? E a resposta é sempre a única, nunca. Você trouxe uma reflexão agora que tem um filme que chama O Milagre da Vida, O Milagre do Paraíso. E esse filme é interessante porque ele é incrível. E só para resumir, até porque a gente tem que finalizar o nosso bate-papo, que está maravilhoso, mas existe um grande milagre que acontece a respeito de uma doença no final, que é uma coisa muito interessante. E é fatos reais. E é fato real. Só que o que eles destacam no final do filme é, durante esse processo, os pequenos milagres que acontecem para chegar no grande milagre são aqueles que têm que ser observados, que é aí que há uma construção onde mostra que Deus está conosco o dia inteiro, o tempo todo, não só no ato heróico do milagre maior. Exato. Pati, muito obrigado pela tua contribuição. Convite, um prazer. Foi ótimo para todos nós aqui, para todo mundo que nos assiste aqui no Cá Entre Nós. Obrigada. Muito obrigado para vocês que estiveram conosco aqui nesses 30 minutos. Agradecer aqui o Lucas, Tavinho, Péricles, todos que nos ajudaram a fazer esse programa incrível. Vamos ficar até a próxima semana refletindo sobre essas questões da maternidade, tudo isso que a Pati nos trouxe para nos tornarmos pessoa melhor e que vocês também possam reverberar isso para todas as pessoas do seu entorno, do teu ecossistema, para que criemos assim uma corrente do bem. Muito obrigado, até o próximo Cá Entre Nós aqui na Band.